É. Saudações verde, como que você tá? Vamos lá então, né, pessoal? Mais um jogo do Palmeiras, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, faltou um jogo ainda, né? O jogo do Atlético Paranaense, nem lembro quanto quem que é. Mas o Palmeiras ganhou do Vasco, cara. 4-1, né? Vamos falar um pouco desse jogo aí, o que aconteceu, minha opinião. Teve a entrevista do Abel, ele falou uma coisa que eu concordo muito com ele, né? Mais uma vez, o passa-pano do Abel. Não, beleza, então, vamos lá e vamos destrinchar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas primeiro, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like maroto aí, ativa o sininho de notificações e compartilha aí com os palmeirenses. Como eu falei, né? A gente já tá chegando nos 100 inscritos. E meu último vídeo deu uma pane aí na divulgação, não consegui colocar as coisas certas. Eu fiz meio que, às vezes, um pouco mais com pressa, fiz um pouco depois do horário. Mas acho que já voltou tudo ao normal e falta um inscrito pra gente chegar no 100, beleza? Você compartilha com seus palmeirenses aí, deixa o like, ativa as notificações e vamos pro vídeo que agora segue o líder. Vamos lá então, né, pessoal? Palmeiras 4, Vasco 1 no Nubank Park. Pra falar a verdade, eu já esperava uma vitória do Palmeiras, né? Eu falei nos últimos vídeos que, pra mim, o que precisava acontecer era a postura dentro de campo. Eu acreditava que isso ia acontecer, que o Palmeiras ia retomar as boas partidas, os bons jogos. E foi o que aconteceu, né? Até você pode falar assim, pô, mas do primeiro tempo, são dificuldades do jogo. Não tem como. Pelo menos eu particularmente, não tenho como falar que o Palmeiras fez uma má partida. Ah, não, mas do primeiro tempo eu não consigo. Acabou 4-1, avaliação geral. O Palmeiras jogou muito bem, fez o que tinha que fazer. O líder contra o vice-lanterna. E foi assim, e mostrou, já falei, filho, o Palmeiras fez prevalecer que é um time superior. E não à toa tá na liderança. Dino, quantas rodadas que o Palmeiras tá na liderança, hein? Quantas rodadas que vem aqueles caras lá, o Palmeiras tá perdendo força, o Flamengo tá chegando, o Palmeiras tá dando sorte. Meu, eu tô escutando isso aí, ó, desde de fevereiro, março, e o Flamengo tá tentando, correndo, sabe? Correndo ali, que nem o Sub-Zero no gelo. Pá, pá, correndo, 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 não chega, cara. Então, pra nós, palmeirense, pra você, palmeirense, é isso que eu tô falando. Palmeiras é cascudo, é difícil bater na gente, é um time que briga, é um time que luta, é um time competitivo. E é isso que se pode esperar. Vai vencer, não vai vencer? Bom, isso aí fora Abel, fica Abel. Isso aí é cada um, a opinião de cada um. Pra mim, eu já falei, eu vejo as coisas do ponto de vista otimista, né? Esperançoso, otimista. Por quê? Porque a gente já viu esse time jogar bem com esse mesmo treinador, né? Esse treinador tá aqui já desde 2020, cara. Olha o tanto de coisa que o Palmeiras ganhou. Eu não tenho por que não acreditar na superação, sabe? No Palmeiras que vai brigar, continuar brigando por todos os títulos. O Campeonato Brasileiro vai ser assim até o final, beleza? Falando um pouco do jogo, o Paulinho, né? Infelizmente tá aí, tá machucado, tá, vamos esperar ele voltar. Né, o que se fala é que não é nada ligado ao problema que ele tinha na canela na cirurgia. São coisas musculares, né? Edema, sei lá e tal. Então vamos esperar que ele volte, beleza. Então eu não me lembro assim de ter mais ninguém, nenhum desfalque. Ah, se nenhum desfalque, eu acho que o Piquerez, né? O Piquerez também, né? Tá desfalcado, tá, sentiu uma lesão. Mas o que eu lembro é só isso aí. Do demais, eu acho que o Palmeiras, ele mudou, né? Colocou 4-4-2, se eu não me engano. Acho que foi 4-4-2, né? Já falei, não sou o cara do primor tático, nossa, eu enxergo as variações. Não. 3-5-2, 4-4-2, tá tudo certo. Murilo não, entrou, ele tirou o Murilo, né? Sacou o Murilo, que tava com 3 zagueiros, e manteve o sensacional Gomes, vou chamar ele agora, sensacional Gustavo Gomes. Não, vou chamar ele de Gustavo Sensacional Gomes. E o Alexandre Barbosa, Gia e o lateral esquerdo lá, o Arthur. Bom lateral, gosto dele, né? Gosto também do Gia. Não sei que ele tem uma deficiência ali e tal no apoio, mas, cara, que é difícil passar por esse Gia, viu, mano? Tem meu total respeito, cara. Olha, vou falar pra você. Às vezes você acha que vai dar ruim, ele chega, ele se supera, ele se desdobra, vai lá e consegue tirar a bola. Defensivamente o cara, ele é bom mesmo. Arthur, da base, muito bom jogador. O Palmeiras acabou de recusar uma oferta por ele essa semana, tá tudo certo. Gustavo Sensacional Gomes e Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa, eu falei, eu acredito que ele é um
pouco mais lento, né, que o Murilo e tal. Mas eu acho que tá no mesmo nível ali os três, né? O Barbosa, o Fux e o Murilo. Acho que eles se equivalem. Talvez um saia ter uma coisa melhor que o outro e tal. Mas eu acho os três bons zagueiros, né? E o Gomes, não o que falar. Marlon Freitas e Andreas Pereira, né? O Marlon Freitas, ele é muito consistente, cara. Ele dá uma segurança ali na região ali da cabeça de área, né? E também consegue ter um passe mais apurado, principalmente em longa distância. O Andreas Pereira é muito inteligente, muito habilidoso, tem uma visão de jogo também bem apurada. E é bom finalizador, né? Cobra falta, cobra escanteio. Não tem nem o que falar, são jogadores, para mim, no meu ponto de vista, acima da média. Palmeiras, muito bons jogadores. Maurício voltou à titularidade, né? Voltou à titularidade, o Maurício. E o Arias foi pro banco. Meu, como eu falo, pra mim é indiferente, sabe? Olha os times que o Abel escala e não vejo. Já falei, não acho que essa é a diferença. Ah, tem que aproveitar a fase e tal. Não. Acho que o Maurício, ele entra bem, começa bem, vai ter jogo que ele vai mal. E o Arias é a mesma coisa. O Arias, a gente sabe que ele é um grande jogador, ele é melhor que o Maurício. E ele foi pro banco, pra mim tá tudo certo também. Talvez, pode ser que seja por questão de carga também. Pra mim é indiferente. O Palmeiras entrou com um time bom e claro que ia trazer dificuldades pro Vasco, né? E a dupla lá na frente lá, e o Alan, né? Alan, que joga ali pela direita, né? Tenta atacar por profundidade. E é um cara que tem bastante confiança. Ele é um menino muito bom, cara. Talvez tenha sido o último jogo do Alan no Bank Park. Vamos esperar que, por opinião, se a proposta é essa mesmo, entre 35 e 40 milhões de euros, eu apoio a venda, tá? Eu penso que jogadores como Alan a gente pode até conseguir na base, né? Talvez você tenha que dar uma amadurecer, né? Esperar algum amadurecimento, dar uma lapidada um pouquinho mais, mas acredito que a gente encontra na base. Então, se for, né, boa sorte pro Alan aí, honrou a camisa do Palmeiras. E ele é realmente um grande jogador. Acho que o Palmeiras está de parabéns, né? Parafraseando Abel Ferreira. O Palmeiras está de parabéns pelas crias aí da academia. Na dupla lá, Vitor Roque e Flaco Lopes, cara. Flaco Lopes, ele é um jogador acima da média mesmo, que muito bom jogador, cara. Ele tem visão de jogo, já falei, ele tem um físico bom, consegue proteger, ele é bom de cabeceio, bom de escorar a bola, tem uma habilidade, adquiriu uma certa habilidade, cara, muito bom jogador e finaliza muito bem, né? Os dois gols que ele fez, né? Praticamente de fora da área, finaliza muito bem, coisa que eu reclamava do Alan. Vamos lá. E o Vitor Roque, cara, tá voltando aí a ter confiança, ele é muito brigador, ajuda bastante, né, na marcação pressão. Foi premiado aí, fez o gol de pênalti, né? Ele mesmo, né, tava no lance do pênalti, cabeceou a bola, bateu na mão do jogador. E o Flaco Lopes fez ali umas honras ali, ó. Vai lá, Vitor, bate isso aí. E o Palmeiras foi lá, cara, 4-0, abriu 4-0, em 10 minutos 3-0, cara. Muito forte na transição. No primeiro tempo, o Palmeiras realmente não conseguiu criar praticamente nada. Acho que as melhores oportunidades foi do Vasco. Carlos Miguel acho que fez duas defesas muito importantes. O Vasco teve um bom volume de jogo, principalmente na transição, né, contra-ataque. E o Palmeiras no primeiro tempo teve muita dificuldade, né? Prefiro dar mérito ao Vasco, que realmente jogou muito bem. E aí no segundo tempo, o Palmeiras abre o placar, faz aí tem um pênalti 2, e antes de 10 minutos já estava 3-0. Aí fica difícil pro Vasco, né? O Vasco que, além de ter um time que tem mais dificuldades, né? Tem a questão psicológica, tá na zona de rebaixamento. O Vasco, se eu não me engano, já caiu 3 ou 4 vezes, aí isso deve afetar, né, o psicológico dos jogadores, né? Vamos ver como é que vai ser. Sobre o Vasco da Gama, eu acho que o Palmeiras poderia investir no lateral direito lá, muito bom. Acho que é o Paulo Henrique, se eu não me engano. Cara, bom lateral direito. Se o Vasco cair, estiver passando por alguma dificuldade, acho que o Palmeiras pode tentar investir nesse lateral. O que você acha aí? Coloca aí nos comentários. Muito bom lateral. E o Vasco tem alguns jogadores ali, né, na média, né? Aquele Thiago Mendes, né, que é o jogador que briga com o Neymar lá. Acho um bom jogador, cara. Ele deu um passe de 3 dedos no primeiro tempo. Acho que ele é bom jogador também.
Mas eu acho que o PH seria uma boa para 2027. O que você acha? E aí o Palmeiras, cara, fez valer, a torcida compareceu, se eu não me engano, deu 36 mil, né? Tinha uma área que tava ali restrita, né? Não sei se era por conta de shows, alguma coisa, né? A torcida fez um mosaico pro Gustavo Sensacional Gomes, que olha, da hora, ficou legal pra caramba. Gustavo Gomes, ele honra a camisa, ele é um palmeirense, ele assim, é digno mesmo, ele merece essas menções honrosas aí, essas coisas que o Palmeiras faz por ele, porque ele dentro de campo ele deixa tudo, sempre deixou e sempre se incomodou com derrotas e tudo mais. Abel Ferreira, vou falar um pouco da entrevista, cara, eu concordei com ele, meu. Concordo muito com eu não concordo quando ele fala que os palmeirenses de verdade, essas coisas eu não concordo não, mas de resto eu acho que Abel Ferreira ele é muito inteligente, eu costumo dizer que ele é um personagem, sabe? Não é a pessoa Abel Ferreira ali, é o tipo o treinador, o cara que não gosta de perder, o cara que já entendeu um pouco da mídia, como é que funciona o sistema, tal, né? As questões de engajamento, de notícia, ele já entendeu isso aí. Então, ele joga o jogo, né, meu? Tenho certeza que ele não é uma pessoa ruim, né? Tenho certeza que ele é uma pessoa de bom caráter, tudo. O que se fala dele extra-campo, né, fora das quatro linhas, é, assim, sensacional, todo mundo que conhece ele. E nas entrevistas, cara, eu curto todas as entrevistas dele. Acho que ele domina o assunto futebol, né? Eu acho que ele tem um domínio e muita, assim, muita propriedade para falar as coisas que ele fala. O que eu gostei hoje, né? Ele falou que realmente, no primeiro tempo, ele assumiu, admitiu isso, que o Vasco causou muitas dificuldades para o Palmeiras. E o que ele falou com os jogadores foi: olha, será que a gente não pode fazer melhor que isso, né? Deu uma cobrada, e eu acho que ele fala isso sempre, né? Acho que os jogadores são cobrados por ele, né? Eu costumo dizer, eu lembro que foi contra o Cerro Porteño, agora eu não lembro, que teve um jogo que o Palmeiras, cara, foi contra o Cerro Porteño. O Arias perdeu um gol praticamente sem goleiro, cara, e não tem como colocar isso na conta do treinador. Então acho que ele tem que cobrar os jogadores, né? Se não for ele, a diretoria, presidente, enfim. E ele falou que fez isso. Mostrou, falou: e aí? Será que a gente não consegue jogar melhor que isso? E o Palmeiras foi premiado, né, com a finalização, fez 1 a 0, 2, 3, e eu acho que ele admitiu, né, que o Palmeiras precisava ter melhorado e melhorou. Ele não falou que fez nada de diferente, não. Talvez ele mexeu alguns posicionamentos táticos, ele falou que alguns jogadores ele inverteu, voltou, né, com o Murilo no lugar do Barbosa, a gente não sabe por quê, se foi, acho que foi só a opção mesmo, e pra mim tá tudo certo. E a gente tava, né, dei uma pegada até no pé do Murilo e vejo outros torcedores do Palmeiras também pegar no pé do Murilo. Até falei aqui em casa, falei: caramba, foi só o Murilo entrar, o Palmeiras meteu 3. Né? É uma brincadeira, né? E aí, cara, o Abel Ferreira falou outra coisa, né? Um repórter veio falar que, pô, que você dizia pros torcedores aí que tava lá, o repórter mesmo falou: não, eu em 2014 ali e tal, vi a torcida, pô, comemorando, né, que o Santos acabou vencendo, o Palmeiras não caiu e tal. Hoje o Palmeiras vive uma fase boa e o torcedor. Aí ele falou uma coisa que eu me encaixo nisso aí. Ele falou: não vejo torcedores assim reclamando e insatisfeitos, não, né? A gente sabe que isso é só uma parte da torcida, e uma pequena parte. É uma pequena parte da torcida que é insatisfeita, que deseja sair do treinador, que não apoia o modelo de gestão da Leila Pereira. E eu já falei, eu não consigo me conformar com esses pedidos de fora Abel. Vamos supor, cara, que se ele tivesse fazendo um trabalho ruim, se o Palmeiras, pô, tivesse em décimo, nono, até falava, pô, talvez, né, mano? Mas o Palmeiras é líder, eu falei aqui que o Palmeiras é líder, tá todo mundo falando: ó, o Flamengo vai passar, não sei o que, até hoje o Flamengo tá correndo, e não alcança, cara. Eu falo do Flamengo, que tem um grande, bons jogadores, sabe, que é aquele time que é ali que disputa realmente ali, sabe, cabeça a cabeça com o Palmeiras, porque se for falar de outros, mano, o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil. O Palmeiras tem 3 competições, cara. Quartas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil, e é o líder com pelo menos uma rodada na frente de distância do segundo colocado, que é o Flamengo. Ali, ó, tá pau a pau, tá quase a mesma quantidade de gols feitos, quase a mesma quantidade de gols tomados. Então,
eu não consigo, sabe? Eu fico me sinto assim, conformado mesmo com o barulho que se dá, com a atenção que se dá para esse fora Abel. Eu não tenho como, sabe? Eu já falei, eu avalio o que ele prometeu. Ele prometeu competitividade, um time brigador, um time que vai ter a chance de ser campeão. E é isso que eu tô vendo. Por isso, só por isso eu já seria a favor de manter o trabalho. Mas eu vejo, cara, que ele consegue extrair do grupo, sabe? A entrevista que ele falou hoje, ele falou, pô, eu converso, eu mostro, eu faço os jogadores ver que não é que o que se passa, que a narrativa que se passa não é a realidade do que se está se vivendo. Ele mostra isso para os jogadores. E não tem uma narrativa, por mais que o Flamengo tenha um bom time e tal, não existe um primor no futebol. Ah, mas o Flamengo fez um grande jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro também é uma boa equipe. E vai acontecer bons jogos mesmo. Mas vai ter oscilação, já teve oscilação. E vai ter altos e baixos. É ter que lembrar que o Flamengo foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil. Sabe? E outros times, se eu não me engano, só tem 3 times. Três não, acho. Só 3 times da Série A do Campeonato Brasileiro que disputam 3 competições. É o Palmeiras, o Fluminense, que está na Copa do Brasil, na Libertadores, e né, ali está entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. E pasme, o Santos. O Santos está na Sul-Americana, está nas quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras e luta contra ali, contra o rebaixamento. 3 equipes, as outras todas, tá, trancos e barrancos, eliminado aqui e tal. Então, cara, tô satisfeitíssimo quanto o Palmeiras está na liderança palmeirense. O Flamengo fez 1-0 ontem, já tinha. Vocês viram isso nas redes sociais? Acabou o jogo quanto? 2-1, e aí foi. Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, as redes já, não sei o que, tá vendo, não consegue, o Vasco penúltimo, o jogo acabou 4-1, vai falar o que? Sorte? Oh, pelo amor de Deus, cara. Mais sorte do que juiz, o Palmeiras tá indo bem, nós vamos ser, sabe, brigador até o final, vamos ser campeão? Não sei. Mas eu acredito que pra tomar de nós vai ter que ser muito competente. Ou né? A gente sabe, né? Podem acontecer erros e tal, e aí isso aí é um capítulo à parte. Beleza, palmeirense. Então, ó, finalizando aqui o vídeo, Palmeiras 4, né? O Flaco fez 2 gols. Pô, Ah, desculpa aí, mas menção rosa. O Carlos Miguel foi muito bem, cara. Você tem que falar isso. Carlos Miguel foi muito bem, o Giai foi muito bem. Ah, não conseguiu, ainda não conseguiu a assistência nem o gol, mas ele foi muito bem, não tem como não falar. Então, menção honrosa, porque eu acreditei mesmo que aquele empate foi culpa do Carlos Miguel e ele se redimiu, tá indo bem, né? Tá indo muito bem. Então é isso aí, palmeirense. Segue o líder, o Palmeiras tá com 51 pontos, agora vira a chave, né? Tem a Copa do Brasil aí contra o Santos no Nubank Park. Vamos ver, né? Como é que vai ser, se o Neymar vai jogar ou não vai jogar. Eu acho que o Neymar vai jogar. E você acha que ele vai pipocar? Acho que o Neymar vem e joga, né? Por mais que o Santos, na minha opinião, vá priorizar a questão de não ser rebaixado, eu entendo que é um clássico que eles não vão querer perder para o Palmeiras também. Então, beleza. Palmeiras 51 pontos, segue na liderança firme, pelo menos com 2 rodadas, né? Porque. Não, uma rodada só, né? Porque o Flamengo tem um jogo a menos, vai jogar com o Mirassol, e eu acho que o Flamengo já vai ganhar fácil do Mirassol, então vai cair para 3 de diferença e ficar com uma rodada só na frente o Palmeiras. E vamos lá, né? Agora é torcer aí que os jogadores se recuperem para nós vir com força máxima também na Copa do Brasil. Beleza, palmeirense? Agora, né? Saudações verdes. Aquele abraço.